Bom dia, gente! Então, como a Martina falou, eu fiz a minha primeira viagem missionária para a Amazônia no início desse ano. E fazer uma viagem missionária nunca foi o meu sonho, nunca foi uma coisa que eu sempre imaginei que um dia aconteceria comigo. Mas aconteceu. E hoje eu vou contar como que essa viagem chegou até mim por acaso e quais foram as consequências dela para minha vida. Então, eu estava nas férias de verão e um dia eu fui visitar os meus tios. Nessa visita, eles me falaram sobre uma viagem missionária, que eles iriam ser voluntários na Amazônia, e falaram que eu deveria ir com eles porque era muito a minha cara e que combinava muito comigo. Mas eu não sabia muito o que pensar. Mas, ok, fui para minha casa. Falei com os meus pais sobre a ideia. Meus pais, os meus avós super apoiaram, mas a minha cabeça era muito limitada na época, então eu não estava pensando em nada do que eu ia ganhar indo nessa viagem e só no que eu ia perder. Eu ia perder o planeta Atlântida, o carnaval, eu ia ter que fazer 2 vacinas, eu odeio vacina, eu ia ficar a maior parte do tempo sem sinal de internet, ia ter que viajar de avião sozinha. Então, enfim, eu só estava pensando em tudo que eu ia perder. Mas eu resolvi fechar os meus olhos, aceitar o convite e ir na viagem. E então eu vou contar um pouco sobre como que foi, como que funcionava a viagem, tá? Eu viajei com uma agência de missionários. Deixa eu afastar um pouco. Eu viajei com uma agência de missionários que tem o objetivo de espalhar o evangelho através de missões pelo Brasil e do cuidado com as pessoas mais necessitadas. Então, aquele barco que vocês viram no slide anterior e o barco que está aqui na minha camiseta, esse é o barco que faz as missões durante o ano inteiro. O barco é sempre o mesmo, o que muda é o grupo de missionários. No caso da minha viagem, foram 7 dias em um barco com a missão de levar amor para os povos ribeirinhos. Eu não sei se vocês sabem, mas os povos ribeirinhos são o 4º povo mais ignorado do mundo. Mas como que aconteceu a nossa viagem? A gente viajou em um grupo de 40 pessoas. Dessas 40 pessoas, 10 eram da tripulação, era o pessoal da cozinha, e as outras 30 eram voluntários como eu. Então, eu coloquei uma foto ali dos profissionais. Tinham quiropraxista, clínico geral, pediatra, dentista. E todos eram muito qualificados e foi muito legal. Eles eram todos muito legais. E quem não tinha nenhuma formação na área da saúde, como eu, era dividido nas outras funções. Então, recreação com as crianças, fazer ficha, fazer as triagens, organizar os remédios, evangelismo nas casas. Quem escolhia as nossas funções era o nosso líder. E no início eu já fiquei meio assustada com isso, porque eu não ia poder escolher nem o que eu ia fazer, nem com quem eu ia fazer. Mas depois eu vi o sentido e o propósito na gente não escolher, né, não estar no controle de todas as coisas. As minhas funções foram, em alguns dias, né? Ops, passei sem querer. Em um dos dias eu fazia o intermédio entre as pessoas que estavam atendendo dentro do barco e quem estava atendendo em terra, fazendo as fichas e a triagem. Eu era basicamente a secretária do barco, então eu conduzia as pessoas, entregava os remédios, essas coisas. E nos outros dias, eu fazia a ficha. As fichas com algumas informações pessoais sobre as pessoas, a triagem, que eu colocava o que a pessoa estava sentindo, por que ela estava buscando atendimento. E depois eu media a pressão e os batimentos das pessoas. E essa foi a minha parte favorita, uma das minhas partes favoritas, porque eu pude ter um contato maior com a área da saúde, que é a área que eu quero seguir. E isso me deu mais certeza, me confirmou mais ainda que é isso que eu quero. Felizmente, eu tenho foto de um dos momentos mais marcantes para mim, que foi essa mulher que está sentada, ela estava grávida, de 8 meses. E nesses 8 meses, essa tinha sido a primeira vez que ela tinha escutado o coração do bebê dela. Então, ao mesmo tempo que foi um momento muito emocionante para mim, para as médicas que estavam lá, para a mãe, também foi um momento de choque de realidade, da falta de acessibilidade dessas pessoas para uma coisa tão básica como ela saber como que estava a saúde do bebê dela. Então, aprendi muito nessas situações. Teve uma outra situação também que uma mãe chegou com as 2 filhas para eu fazer as fichas. Fiz as fichas das filhas dela. E depois que eu fiz as fichas, eu fiz a dela. E a data de nascimento dela era de 2006. Então, nós 2 tínhamos a mesma idade, mas ela já tinha 2 filhas. Então,
Essa situação, isso aconteceu em várias comunidades, né? Gravidez na adolescência, mas nessa em específico o que me marcou foi que essa mulher levou as filhas depois para o atendimento e ela voltou com pressa desse atendimento e largou as crianças com os avós e foi direto jogar futebol. Então, o que me marcou foi que no início eu não sabia a idade dela, eu via ela como uma mulher, mas depois eu soube a idade dela, eu vi como ela se comportava, eu já via uma jovem que estava vivendo ainda as duas fases. Então, ela estava ainda querendo ir jogar futebol, brincar, mas, ao mesmo tempo, ela já tinha duas filhas. E sobre isso, é muito importante falar sobre como a gente foi orientados a cuidar dos pacientes. Nós somos orientados a não olhar para eles só de maneira técnica e profissional, mas também como seres humanos que, além de cuidados médicos, estavam precisando de amor e esperança. Mas tá, como que era no barco, tá? Dentro do barco, nós mulheres éramos a maioria, então a gente dormia no andar de cima. Aqui eu coloquei um vídeo que mostrava mais ou menos como que era o nosso quarto. A gente dormia a maioria em colchonete, algumas em rede, 3 em rede. E dá pra ver que o quarto, tá meio bagunçado nesse vídeo, mas dá pra ver que o quarto tem o tamanho certinho pra gente chegar e descansar. Não era um lugar pra gente ficar transitando. E foi muito legal, eu nunca tinha ficado com tantas mulheres em um quarto. E eu achei que ia ser uma bagunça, eu achei que no último dia já ia estar tudo um caos, mas não, foi muito tranquilo. Ali eu coloquei uma foto da nossa escala de limpeza dos banheiros, para vocês terem uma ideia de como que a gente se organizava. E tinham desde jovens, a mais nova tinha 16 anos, até idosas. Então, ter um contato, todos nós estávamos lá pelo mesmo motivo, e ter um contato com várias idades, várias experiências, foi muito bom. Já os homens dormiam no andar de baixo, que era o mesmo lugar onde a gente fazia as refeições, o mesmo lugar onde a gente fazia os atendimentos e o mesmo lugar onde a gente tinha as nossas reuniões. Então, era um atendimento móvel. Se a gente estava atendendo e ia mudar de atividade, a gente tinha que tirar tudo, limpar tudo e organizar tudo. Então, por exemplo, nesse vídeo aqui, eu coloquei como que a gente se organizava depois do café da manhã. A gente tirava as mesas do café da manhã, começava a organizar já o consultório para atender as pessoas, e dá para ver que o consultório era todo bem completo, as mesas do dentista era tudo bem completo, os equipamentos que eles tinham, porque muitas vezes o único acesso que essas pessoas tinham com alguma saúde, algum contato médico, era quando o barco ia, quando o barco da saúde ia. Então, era bem isso. Nesse caso, eles tinham que esperar a saúde ir até eles, eles não poderiam ir até lá. Então, no barco mesmo acontecia extração de dente, procedimentos mais agressivos, assim, porque era ali o momento mesmo. Fora do barco, a mesma coisa. A gente tinha que subir com as cadeiras, com as mesas, com as tendas, e a gente que organizava tudo. Aqui eu coloquei um videozinho que dá pra ver os povos ribeirinhos, ó, lá em cima. Eles estão nos esperando em terra, porque eles estão orientados que quando o barco missionário vai chegar para ajudar, eles já sabem como funciona. Então, eles já nos esperam em fila, porque o atendimento é por ordem de chegada, então eles sempre estão já nos esperando para serem atendidos. E como que funcionavam os nossos atendimentos? A gente atendia de manhã, atendia à tarde, e à noite a gente ia para uma celebração que tinha na própria comunidade. Cada comunidade tinha uma igreja, e nessa igreja era um momento que, por exemplo, eu que não tinha nenhum momento de recreação com as crianças durante o dia, podia aproveitar para ficar um pouco com elas nesse momento da noite. Então, era muito legal, porque a comunidade toda era convidada. A gente tinha um tempo muito bom, só que era também bem rápido, porque logo a gente tinha que voltar para o barco para começar a viagem para a próxima comunidade. No total, a gente atendeu 6 comunidades e funcionava assim. Então, a gente saía da celebração, já ia para o barco em direção à próxima comunidade. Mas, depois da celebração, a gente ainda ia para o barco e tinha um momento de partilha entre os voluntários, que a gente compartilhava o que tinha nos marcado no dia, quais que tinham sido... A gente estava muito feliz de poder compartilhar o que tinha marcado na nossa vida naquele dia. E sempre tinha alguma coisa muito legal. Eram momentos muito engraçados. E depois disso, quem quisesse já podia ir dormir, porque estava todo mundo muito cansado, era o dia inteiro sem parar.
Mas, normalmente, eu e o meu grupo, né, as minhas amigas, a gente ficava na parte de fora do barco. E era um momento muito especial, assim, uma sensação que eu não consigo nem descrever de quando a gente tava no barco e no meio do rio Amazonas, com o céu estrelado, com um sentimento de cansaço, mas ao mesmo tempo uma gratidão absurda. E era muito legal essa conexão, assim, esse momento que a gente tinha, as conversas que a gente tinha, era um momento que a gente realmente sentia Deus, assim, sabe? A presença de tudo que estava acontecendo naquele lugar. Enfim, gente, eu coloquei esse fundo mais descontraído para finalizar falando que essa foi a melhor experiência da minha vida e que, desde o início, falaram pra gente que a gente estava indo para lá para transformar a vida daquelas pessoas, mas que, na verdade, a gente sairia muito mais transformados. E lá eu pude ver e viver isso na prática. É muito real o quanto a gente evolui estando lá. Espiritualmente, mentalmente, no sentido de conscientização mesmo da realidade de outras pessoas. E eu acho importante falar sobre o meu momento de decisão e indecisão sobre ir ou não na viagem, porque às vezes nós somos o nosso maior empecilho para fazer ou deixar de fazer alguma coisa que pode mudar a nossa vida e mudar a vida também de muitas outras pessoas. Então, antes de eu ir, como eu falei, eu pensava muito no que eu ia perder, mas o que eu ganhei, sem dúvidas, foi muito maior. E essa palestra não é sobre essa viagem, é sobre o que a viagem fez comigo, o que Deus fez na minha vida através dessa viagem. E se vocês ficaram empolgados em fazer alguma coisa assim, eu quero incentivar, encorajar vocês a não fazerem igual eu e esperar uma oportunidade tão grande como uma viagem missionária para começar a atuar nesse campo. Muitos de vocês já conheceram um pouco mais de atitudes voluntárias durante as enchentes, né? Já agiram bastante durante esse período. Mas aqui no colégio mesmo, para quem quiser começar, tem os voluntariados, que já gera lindos testemunhos. Então, é um ótimo começo, é um lindo começo, porque às vezes a tua Amazônia está mais perto do que tu imagina. Tem mais coisas para fazer aqui do que tu imagina. E é isso, gente. A minha viagem foram só de 7 dias, mas eu tenho certeza que as consequências dela vão ser eternas. Muito obrigada por me escutarem.